graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tirar a máscara para ver o sorriso, né? Mostrar. Ficar melhor, porque pregar de máscara e usando óculos é muito difícil. Então, irmãos, é com alegria estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é verdadeira, que ela não volta vazia, mas cumpre aquilo que o Senhor determina. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. É uma passagem bem conhecida nossa, que é a tentação de Jesus. Mas a palavra do Senhor ela se renova a cada vez que nós lemos, que nós ouvimos, que o Espírito Santo traz à memória, ela é renovada em nossas vidas. Amém? Aqueles que puderem ficar em pé, podem ficar. Eu convido você também que está em casa ou que está no trabalho, também a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Meu querido, vamos fazer mais uma oração. Fale com o Senhor, eleve seu pensamento a Deus e peça para Deus ministrar o seu coração. Faça sua oração individual, pedindo que o Senhor possa abrir os seus ouvidos para compreender a palavra dele. Que a palavra do Senhor nessa noite venha cair em nossos corações como a semente cai na boa terra e dá frutos. Ore ao Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, submissos à Tua palavra. Tua palavra é autoridade em nossas vidas, ó Deus. E nessa noite nós pedimos que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, que o Senhor venha nos dar entendimento para compreender a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é compreendida através do Teu Espírito Santo que ministra em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nessa noite venha ter liberdade para falar conosco. Que nós venhamos sair daqui edificados pela Tua palavra, Senhor, curados pela Tua palavra, fortalecidos em Tua palavra. Por isso nós levamos nossa mente cativa ao Teu Espírito e nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus toda ação maligna que tenta roubar esta palavra, toda dispersão, tudo aquilo que não procede de Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar. Então, o tema que nós vamos estar tratando nessa noite é: no deserto, precisamos confiar plenamente em Deus. No deserto, precisamos confiar plenamente em Deus. Não tendo o deserto como lugar geográfico,
mas pensando em deserto como um momento que passamos, que vivemos. Ricardo Barbosa, ele fala que podemos ver o deserto também como uma atitude, como uma postura nossa diante de Deus e diante de nós mesmos. Quando nós estamos só nós mesmos e somente nós e Deus. Então vamos pensar no deserto, porque o deserto na vida cristã, ele é inevitável. Vamos ver nesse texto que o deserto na vida cristã, a tentação na vida cristã, ela é inevitável. Mas precisamos passar pelo deserto confiando em Deus, depositando toda a nossa confiança no Senhor. E às vezes o deserto na nossa vida, ele é provocado por situações, e às vezes também Deus nos leva a passar por um deserto, para falar o nosso coração, para nos tratar, para nos moldar conforme a imagem do Filho, para nós amadurecermos na fé. E esse deserto, às vezes, ele é provocado por uma mudança de cidade, por mudanças de trabalho. Esta pandemia, levou muitas pessoas ao deserto emocional, a perda de trabalho, perda de entes queridos, a crise familiar, crise econômica. Todas essas situações das nossas vidas podem nos levar a um deserto. Agora nós temos que ter consciência que nós vamos passar por ele, nós não vamos permanecer no deserto. É um momento, não é eterno. Nós vamos passar por esse deserto e ao passar precisamos estar confiando plenamente no Senhor. Aqui, voltando aqui para o texto em Mateus, o capítulo 4, o evangelista, ele vai dizer, o apóstolo Mateus, ele vai dizer a seguir. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Esse a seguir, nós temos que ver o que aconteceu antes. O que aconteceu antes foi o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. João Batista, ele anuncia que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele vai até João Batista ali no Rio Jordão para ser batizado. E o texto fala que João, ele se nega a batizar Jesus, porque o batismo dele é de arrependimento de pecados. E Jesus é o Filho de Deus que nasceu sem pecado. E João fala assim, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, porque Jesus é aquele que vai batizar pelo Espírito Santo. Mas Jesus, ele fala para João que é necessário se batizar para se cumprir a justiça de Deus. Então João batiza Jesus e ali acontece algo maravilhoso que vemos assim, a ação da Trindade, Pai, Espírito e Filho, ali no batismo de Jesus. A palavra de Deus fala que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pombas sobre Jesus. E ali Jesus é cheio do Espírito Santo. E o Pai, ele declara. Vamos ver lá no último versículo do capítulo 3, a declaração maravilhosa do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Em outra versão diz, em quem me comprazo. Este é meu Filho amado, em quem está o meu beneplácito. Seria essa a tradução. Então, esta declaração do próprio Deus Pai sobre a pessoa de Jesus, declarando que Jesus é o Filho de Deus, declarando que Jesus é o Messias. Isso aqui, irmãos, começa o ministério terreno de Jesus. E Jesus, ele aqui fala que ele foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. É interessante que a tentação de Jesus, ela é narrada no Evangelho de Lucas, e Lucas fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Marcos também, ao narrar, que Marcos acho que narra com 2 ou 3 versículos apenas, ele não narra tão detalhadamente a passagem da tentação. Marcos, ele fala
que Jesus foi impelido, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Marcos, ele usa um verbo mais forte, dizendo que é como se o Espírito Santo forçou Jesus a ir. Não que Jesus não quisesse cumprir a vontade de Deus, mas é porque era inevitável Jesus não passar pelo deserto, era inevitável Jesus não ser tentado. E é interessante porque era inevitável Jesus passar pelo deserto e ser tentado. Por que Jesus precisaria ser tentado? O reverendo Augusto Nicodemos, ele coloca 3 motivos, mas eu quero citar apenas um, que é o fato de Jesus ser o segundo homem, Jesus ser o último Adão. A palavra de Deus fala que teve o primeiro Adão que foi criado no início, de tudo, que Deus criou o homem e a mulher, o primeiro Adão, o representante federal da raça humana. E Adão, o primeiro Adão, ele foi tentado ali no Jardim do Éden por Satanás, pelo tentador, pelo mesmo que está tentando Jesus ali agora no deserto. O mesmo tentador, não mudou de figura. O mesmo tentador que tentou Adão, vai tentar Jesus no deserto. Então Jesus, como segundo Adão, ele precisa passar por essa tentação. Sabemos que o primeiro Adão, ele foi tentado, mas ele foi seduzido por Satanás. Ele não resistiu, ele caiu. E em consequência disso, como ele era um representante federal de toda a raça humana, a consequência foi que o pecado entrou no mundo. E pelo fato de entrar o pecado no mundo, entrou a morte, o distanciamento, a comunhão com Deus foi quebrada. E a palavra de Deus lá em Romanos fala que todos pecaram e afastados estão da glória do Senhor, destituídos estão da glória do Senhor. Todo ser humano está afastado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, como último Adão, como segundo homem, ele vai ser tentado e ele vai resistir. Ele vai vencer. Ele venceu para a glória do Senhor. E é interessante que no Evangelho de Marcos, quando fala dessa tentação, aqui Mateus vai falar simplesmente assim, ele foi levado ao deserto para ser tentado, jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome, então veio o tentador, parecendo que Jesus foi tentado no final do jejum. Não, queridos, lá em Marcos fala que Jesus foi tentado todos os dias. Os 40 dias Jesus foi tentado. Lá em Hebreus também fala, capítulo 2, 17 e 18, Hebreus 4, 14 e 16 também vai dizer que ele foi tentado em todas as formas de tentações. Então Jesus foi tentado de todas as maneiras, mas em momento algum ele pecou. Então Jesus, precisava ser tentado para nos representar. Primeiramente, para vencer Satanás, que ele venceu Satanás ali na tentação, e também para nos representar como agora o segundo homem, o último Adão, ele nos representa, ele é o nosso representante. Augusto Nicodemos fala que ele é o representante da nova raça, da igreja. E como representante da nova raça, ele vence e ele não deixa ser seduzido. Ele foi tentado ali no deserto, e aqui o Mateus fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu queria só trazer que esses 40 dias e 40 noites têm um simbolismo. E a gente vai comparar, primeiramente, com Israel. Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, que Israel, o povo de Israel, quando estava escravizado no Egito, Moisés, ele liberta o povo. E ao passar pelo Mar Vermelho, ali o povo foi batizado no Mar Vermelho. O batismo do povo que saiu do Egito foi no Mar Vermelho,
Paulo fala isso. E aí, depois do batismo no Mar Vermelho, o povo vai para o deserto, onde eles são provados. A palavra de Deus fala que Deus provou o coração do povo israelita ali no deserto. E, queridos, infelizmente, aquela primeira geração que saiu do deserto, toda ela pereceu ali no deserto. Salvo Caleb e Josué, que entraram na terra prometida. Porque a geração que entrou na terra prometida foram os filhos daqueles que saíram do Egito. Agora, a primeira geração, toda ela morreu no deserto, com exceção a esses dois, Josué e Caleb. Então, então Jesus também é batizado e vai para o deserto passar 40 dias e 40 noites. Israel é batizado ali no Mar Vermelho e passa 40 anos no deserto. Outro simbolismo também é que Moisés ele ficou 40 dias no monte em jejum para receber a lei de Deus. E Elias também, que é o maior profeta do Antigo Testamento, tanto é que o ministério de João Batista é comparado com o ministério de Elias. Ele também passa 40 dias de jejum para encontrar-se com Deus. Então tem esse simbolismo dos 40 dias, mas eu não quero me deter nos 40 dias. O que eu quero me deter nesta noite é sobre o deserto. Não como lugar geográfico, mas como um momento em nossas vidas que nós passamos na vida cristã. Porque o deserto é um lugar que Jesus estava ali, era um lugar que não tinha alimento, não tinha água. É um lugar que ele estava exposto a perigos de animais selvagens. À noite no deserto, nós sabemos que as noites são muito geladas, muito frio, e o dia, ele é muito quente. Então Jesus, ele estava ali na sua fragilidade humana. Quando Satanás se aproxima de Jesus, ele estava na sua fragilidade humana. Porque ele tinha 40 noites sem comer, sem beber, mas ele estava fortalecido no Senhor, porque ele estava jejuando e orando. Ele estava com sua intimidade com Deus a todo vapor. Estava um em carne, com Deus. Ele estava fortalecido espiritualmente, mas o corpo dele estava vulnerável. O físico dele estava vulnerável. Eu quero falar do físico dele, lembrando que Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Na humanidade de Jesus, ele estava vulnerável. E Satanás, ele vai justamente tentar Jesus nessa humanidade. A primeira dúvida que Satanás lança é a seguinte: se você é o Filho de Deus. Ele deixa Jesus duvidar se realmente Jesus é o Filho de Deus. Lembrando que anteriormente teve a declaração do próprio Deus: este é o meu filho. Agora Satanás coloca uma dúvida no coração de Jesus: se você é filho de Deus. Lembrando que Jesus já tinha essa consciência de que ele era filho de Deus, mesmo sem a declaração do Pai. Sem a declaração do Pai publicamente. Porque Jesus, aos 12 anos, quando ele fica no templo entre os doutores da lei, ele fala com Maria e com José que ele estava tratando das coisas do Pai dele, que é Deus. Então Jesus, com 12 anos, ele já tinha consciência que sim, ele é o Filho de Deus. Agora Satanás vem colocar essa dúvida no coração de Jesus. Eu não sei se você já passou por isso, de duvidar que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, que Jesus já perdoou os seus pecados, que Jesus te ama incondicionalmente. Querido, se você já teve essa dúvida, não tenha, que essa dúvida não é de Deus. Satanás que nos faz duvidar do amor de Deus. Lá em Romanos fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nada pode nos separar do amor de Deus.
que nem céu, eu nem sei esse versículo inteiro de cor, eu sou ruim de referência, mas vocês conhecem o versículo. Como é, pastor? Nem céu, nem terra, nem alto, nem profundidade, nem... Vocês sabem, gente, eu vou continuar aqui com o texto. Mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tenha dúvida, se você já recebeu Jesus como Salvador, como foi pregado aqui domingo passado, se você já se arrependeu, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, já entregou a sua vida para Ele, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeiro do céu. E Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o primeiro, porque lá em Hebreus fala que Ele é o primeiro filho que abriu o caminho para os outros. Jesus foi primeiramente para abrir o caminho para nós. Nós somos filhos por adoção. E o filho por adoção, ele tem mesmo direito do filho legítimo. Amém? Aleluia! Então, queridos, no deserto nós somos, vou para o primeiro ponto. No deserto nós somos tentados a não confiar na provisão de Deus. Satanás, ele coloca primeiramente essa dúvida se Jesus é filho de Deus. E ele fala com Jesus, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Voltando aqui para o Romanos 8:39, segura aí, gente. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. Voltando, Satanás, ele vai tentar a Jesus usar o seu poder para satisfazer uma necessidade. Satanás não está colocando aqui em xeque o poder de Jesus, mas para que Jesus use esse poder para suprir uma necessidade básica, que é a fome. E ao usar o poder, Jesus estaria deixando de confiar em Deus, de confiar na provisão de Deus. Independente do deserto que estejamos passando ou se não estivermos no deserto no momento, nós precisamos confiar na provisão do Senhor. Nós precisamos, queridos, ser fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, acreditando que aquele valor que a gente traz e deposita aqui, ele não faltará para pagar nenhuma conta. É desse jeito, lá em casa nós temos experimentado isso. É confiar que nós não vamos perder o trabalho, e se perder, Deus vai abrir outra porta. É confiar, como nós trabalhamos no comércio, que Deus que vai enviar os clientes, que Deus que vai abrir as portas dos fornecedores. É confiar no Senhor, é não querer fazer as coisas do nosso jeito, das formas que o mundo vem oferecendo para nós fazermos. Formas, às vezes, desonestas, que não condiz com a palavra do Senhor. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e confiar que, se nós formos fiéis, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades físicas. A palavra de Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas os serão acrescentadas. E é desse jeito. É real. Não é uma falácia, não é utopia, mas é uma realidade que nós vivemos como igreja do Senhor. Deus supre todas as nossas necessidades. E semelhante a Israel, quando eles estavam os 40 anos no deserto, eles também dependeram da provisão do Senhor. E eles foram sustentados ali 40 anos, queridos, com o maná, e ainda reclamaram do maná. Murmuraram, e depois Deus mandou as cordonizes para sustentar aquele povo. E Deus sustentou, a palavra de Deus fala, e eu creio isso de uma maneira literal, que nem as roupas deles se envelheceram.
Deus conservou até as roupas, os calçados, Deus conservou. Porque eles não iam encontrar lojas de tecidos lá no deserto. O que eles construíram para as cortinas do templo, aquelas coisas todas, foi com o material que eles levaram do Egito. Que as mulheres começaram a tecer os tecidos lá e Deus deu dom, Deus mostrou quem tinha talento, mas as roupas, as vestimentas deles não envelheceram. Isso é provisão do Senhor. E mesmo assim, aquele povo, eles não confiaram plenamente em Deus. Moisés, Deuteronômio, quando Moisés está relatando tudo que Deus fez com o povo, Moisés ele fala o seguinte, no capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, pois coisa nenhuma te faltou. Nada faltou para o povo durante 40 anos. E nada faltará nas nossas necessidades básicas. Nas nossas necessidades essenciais para viver, não faltará. Ainda que venha uma enfermidade, nós precisamos confiar no Senhor. Ainda que venha a perda de um ente querido, nós precisamos confiar no Senhor. Ainda que venha uma mudança no trabalho, nós precisamos confiar no Senhor. Ainda que venham decepções com pessoas que amamos, nós precisamos continuar confiando no Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta. E o segundo motivo que nós precisamos confiar em Deus no deserto, é que no deserto nós somos tentados a não confiar na proteção de Deus. Achar que nós estamos vulneráveis. Aquele sentimento de insegurança, de não saber o amanhã, de não saber como será fevereiro, de não saber se tudo vai fechar, de não saber se vamos voltar a ficar enclausurados em casa, de não saber se vamos estar no mercado, eu vou tocar ali na verdura e vai ter o vírus, vou passar a mão no meu olho, no meu óculos, pronto, me contaminei. É uma insegurança que nós vivemos hoje. Eu não sei vocês, mas eu vivo. Mas mesmo nesse ambiente de insegurança, nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor, que Ele que nos guarda, Ele que nos protege. O Senhor é aquele que nos guarda. Satanás, ele vê que ele não teve sucesso ao deixar a dúvida no coração de Jesus, se Jesus era de fato Filho de Deus. Ele não teve sucesso com isso. E Jesus, ele respondeu Satanás com a própria palavra. Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora Satanás, como Jesus responde ele pela palavra, Satanás vai usar a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Mas de maneira deturpada, de maneira incompleta. Satanás, ele chega para Jesus e pergunta: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos teus anjos lhe dará ordem ao teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Gente, Satanás, ele está usando o Salmo 91, um salmo que é tão conhecido, um salmo que às vezes fica até empoeirado lá na Bíblia. As Bíblias abertas no Salmo 91. Mas eu quero dizer para vocês, se você tem sua Bíblia aberta aí no Salmo 91, essa palavra ela vai te proteger à medida que você começa a ler. À medida que você deixa ela penetrar no seu coração. Aí ela vai fazer efeito na sua vida. Porque ela ali parada, meu irmão, não tem efeito. Satanás, ele cita Salmo 91, versículo 11 e 12. Que diz assim: porque aos anjos ele dará ordem a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos.
eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. É interessante que essa segunda parte aqui do versículo 11, que guarde você em todos os seus caminhos, Satanás ele não cita. Porque ele faz assim com a palavra de Deus, ele omite partes da palavra de Deus para enganar. Por isso que é necessário que nós venhamos sempre estar lendo a palavra de Deus, sermos conhecedores da palavra de Deus como os crentes de Bereia. Precisamos, irmãos, conhecer isso aqui, ó. De có e salteado, como diz lá na minha terra. De trás para frente, de frente para trás. Conhecer bem a palavra de Deus para nós não sermos enganados. E Jesus, ele responde para Satanás, que também está escrito, não põe à prova ao Senhor teu Deus. Em outra versão, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque aqui Satanás, ele está tentando Jesus a fazer um espetáculo, um show. Sobe no pináculo, no templo, se joga e os anjos vão vir te salvar. E o que ia acontecer? Todo mundo ia aplaudir Jesus. Todo Israel ia aplaudir Jesus. Mas Jesus, ele se nega a atender essa tentação. Jesus, ele sabe qual era a sua missão. Jesus, ele sabe que ele não seria conhecido ele estando no pináculo, no lugar mais alto da cidade. Mas como o povo de Israel, que idolatrou lá no deserto o bezerro de ouro. E depois Deus mandou aquela praga das serpentes que picavam o povo. E depois Deus mandou Moisés fazer uma serpente. E todo mundo que olhasse para a serpente ia ser curado, não ia ser picado. Ali é um simbolismo que Jesus ia ser levantado na cruz. E todo aquele que olhar para a cruz será salvo. Olhar com fé, não para a cruz em si, mas por aquele sacrifício que foi feito lá na cruz. Pelo Cordeiro de Deus que foi imolado sem pecado nenhum no nosso lugar. Então Jesus, ele sabe que a missão dele era estar em uma cruz. Cadê a cruz? Tirou. Eu ia apontar para a cruz, estava ali domingo passado. A missão de Cristo era a cruz. Ele não ia aparecer em um show, em um espetáculo, mas no Calvário, que ele ia ser levantado para a salvação do mundo, para a minha e para a sua salvação, para a salvação de todos os povos da terra, para todos aqueles que crê e confessar Jesus como Senhor será salvo. E fazendo ainda essa semelhança com Israel no deserto, Moisés fala lá em Deuteronômio que Israel foi protegido por Deus, que como um pai leva um filho no colo, Deus carregou Israel. Que Deus foi a coluna de fogo durante o dia, durante a noite, para mostrar o caminho para Israel, onde eles deveriam acampar. E durante o dia, Deus estava na nuvem, protegendo Israel do sol escaldante. Deus foi a proteção de Israel. Deus que protegeu Israel quando os inimigos se levantavam para atacar o povo de Deus. Deus se levantava em favor do seu povo, protegendo e guardando. Da mesma forma é assim conosco, queridos. Ainda que sejamos tentados a não confiar na proteção de Deus, nós precisamos estar conscientes todos os dias que Deus quem nos guarda, que o Senhor quem nos protege, o Senhor que guarda as nossas vidas. Ele, a palavra de Deus fala que ele não dormita, ele não dorme, mas ele está nos guardando em todo o momento. Que enquanto dormimos, Deus trabalha em nosso favor.
Há uma coisa melhor do que essa. Eu me lembro do rei Davi, ele confiava tanto nessa proteção de Deus. Porque Davi, muitas vezes ele dormiu, né, nas cavernas, ele dormiu no deserto, ele dormiu fugindo dos seus inimigos, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele, que Deus o protegia, que Deus era a sua proteção. Nós também precisamos ter essa confiança que Deus é quem nos guarda. O Senhor, Ele guarda a nossa alma. O Senhor, Ele guarda a nossa vida, porque a nossa vida está escondida nele. E o terceiro ponto, que nós precisamos confiar em Deus, é que no deserto, além de sermos tentados a não confiar no sustento de Deus, a não confiar na provisão, na proteção de Deus, nós somos tentados a não confiar na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Somos tentados a achar que Deus vai falhar conosco. Somos tentados a achar que vamos morrer antes das promessas serem cumpridas. O dia da nossa morte chegará no dia que Deus cumprir as promessas dele em nossa vida. Todas elas. Se ele já cumpriu, se ele nos levar para a glória, é porque nós já estamos preparados. Se não nos levar agora, se for quando Cristo voltar, é porque nós estamos nesse processo de santificação, como eu já preguei aqui outra vez. Mas no dia que nós estivermos prontos, o Senhor nos levará para a glória e nós estaremos com o nosso Deus. Nós vamos conhecê-lo como somos conhecidos dele. E a nossa alma, o nosso coração deve ansiar por isso, para estar na presença de Deus, para estar diante do trono do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Coisas maravilhosas. Então Jesus, vou voltar para o texto, Jesus, ele é tentado a estabelecer um império poderoso, maior do que o Império Romano. Jesus, ele é tentado, quando Satanás fala com ele, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Jesus é tentado a adorar Satanás. E aqui não é somente tentado, mas seduzido a receber a glória do mundo. Quero só ressaltar aqui que quando falo um monte alto, uma montanha, no Antigo Testamento, a montanha era um lugar de revelação de Deus, porque foi no Monte Sinai que Deus revelou a lei para Moisés. E depois a montanha, o Monte Alto, ele passou também a representar um lugar de idolatria, onde os povos construíam os seus altares a deuses falsos. E o povo de Israel, ele foi seduzido na terra prometida a idolatrar e a servir a outros deuses que não era o Senhor. Então Satanás, ele leva Jesus nesse lugar, requerendo essa idolatria, essa adoração para ele. E em troca ele daria para Jesus a glória do mundo, a glória humana, Jesus ser reconhecido mundialmente. Mas Jesus, ele responde pela palavra do Senhor, ali em Deuteronômio 6,13, que diz: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Aqui nessa versão diz
Vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Deus é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Somente Deus, o Deus único, Deus que morreu na cruz por nós. Somente Jesus que pode receber toda a adoração nos céus e na terra. Queridos, quando eu falo aqui que ele foi tentado a não confiar na fidelidade de Deus, é porque é interessante que lá em João, eu lembrei da nossa aula que nós tivemos com a missionária Durvalina, da nossa primeira tarefinha. Lembra, Cleverson? De João 17, da oração de Jesus. E lá em João, na oração de Jesus, na oração sacerdotal, já se preparando para ir para a cruz, Jesus, ele diz o seguinte, versículo 4 e versículo 5. Ele está falando com o Pai, e ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia! Jesus, antes de vir, de nascer, ele já era glorificado no céu, porque ele é Deus. E agora Satanás vai oferecer para ele a glória deste mundo, uma glória passageira, uma glória que não vem do Senhor. E Jesus, ele sabe que para ele ter a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, que ele tinha antes da encarnação, ele precisava passar não somente pelo deserto, mas ele precisava passar pelo Calvário. Porque a glória, ela vem depois, o Calvário antecede a glória. É isso que eu quero dizer. O Calvário antecede a glória. Depois que ele passou pelo Calvário, ele ressuscitou. E a palavra de Deus fala que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Que ele hoje tem poder no céu, na terra, no inferno. Jesus tomou as chaves do inferno. Ele é glorificado, como o pastor Vilmar pregou semana passada, ou comentou, acho que ele só comentou. Jesus está sentado no trono, reinando. E Jesus, ele não cede a esta tentação, porque ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que chegar à cruz para nos salvar. E várias vezes nós vemos Satanás tentando desviar Jesus da cruz. Pastor Valdeir Contaife comentou isso aqui ontem também na sua palestra. Que Satanás, o alvo dele era desviar Jesus da cruz. E muitas vemos também que Jesus, ele não quis a glória terrena. Até no seu ministério fala que os gregos, eles queriam conversar com Jesus, eles queriam, porque eram filósofos, homens sábios, queriam ouvir Jesus. Mas Jesus, ele não parou o seu ministério para ir conversar com aqueles homens importantes da época. Outra vez os judeus queriam constituir Jesus como um rei político. Mas mesmo assim, Jesus também não deixou ser seduzido pelos judeus, mas continuou sua caminhada até o Calvário. Semelhante, irmãos, Israel, eles foram tentados no deserto para adorar outros deuses. Mas Israel, a primeira geração, eles pecaram. Eles caíram no pecado da idolatria. E nós também somos tentados a não confiar nas promessas de Deus e colocar outras coisas, outras pessoas no lugar de nosso Deus. Isso é idolatria também. Quando nós substituímos o objeto da nossa fé. Se eu posso dizer que Jesus não é objeto da nossa fé, mas a pessoa da nossa fé. Mas no lugar da pessoa de Jesus, muitas vezes nós colocamos objetos. Muitas vezes nós colocamos pessoas.
Não, porque só vai acontecer se o pastor orar. Só vai acontecer se o irmão Volney orar. A nossa fé tem que estar no Senhor, no nome de Jesus, na palavra do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E eu quero concluir com uma frase do reverendo Ricardo Barbosa, no livro Caminho do Coração. Ele diz assim: ir ao deserto é expor-se à tentação. A semelhança de Jesus, é ali que vamos definir se iremos ceder aos caprichos e seduções do diabo ou se vamos render a mais completa obediência e submissão ao Pai. Que venhamos nos render a mais completa obediência e submissão ao nosso Pai, porque Ele cuida de nós. Que venhamos confiar plenamente no Senhor, porque Ele nos sustenta, Ele nos protege e Ele é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Inclina a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te bendigo, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para estar em nosso lugar ali na cruz do Calvário. Te bendigo, Senhor, porque o Senhor cumpriu tua promessa de enviar o Messias, de enviar o Salvador. Te bendigo, Jesus, porque o Senhor aceitou a missão do Pai, o Senhor executou, e o Senhor foi submisso, o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Te bendigo, Senhor, te dou toda a honra, toda a glória, porque o Senhor venceu Satanás, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Te louvo, Senhor. E nesta noite, Deus, eu peço por meus irmãos que estão passando algum deserto, que eles não venham sentir sozinhos, que eles não venham sentir-se abandonados, mas que eles venham sentir a doce presença do Teu Espírito Santo sustentando e fortalecendo a cada dia. Que o Teu Espírito Santo fortaleça-os, ó Deus, no homem interior nesta noite. Que o Senhor venha renovar a esperança, que o Senhor venha renovar a fé, que o Senhor venha renovar a confiança em Ti, que o Senhor os fortaleça com a Tua palavra, para quando chegar o tentador, eles resistirem, Pai, eles resistirem em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.